Muito bem, turma. Esse é o último conjunto de aulas, essa é a última parte das aulas sobre vegetais. Aqui eu vou dar um resumão final do que falta, tá? Para a gente poder encerrar, vamos falar sobre fotossíntese e respiração. Só um apanhado bem simples, não vou me intrometer tanto nisso, tá? Para realizar a fotossíntese, a planta precisa basicamente de água, gás carbônico e luz. É um padrão que todos nós já conhecemos. A temperatura influencia a fotossíntese. A quantidade desses fatores ambientais torna-se um fator limitante das fotossínteses. Então, nesse caso, esses três fatores, dependendo do que você tem, água, gás carbônico e luz, ele pode alterar a fotossíntese. Tá bom? Vamos ver aí esses três fatores sendo influenciados de formas diferentes. Gás carbônico. A velocidade da fotossíntese está diretamente relacionada à concentração desse gás na atmosfera. Quando a disponibilidade de CO2 é baixa, a velocidade da fotossíntese diminui. À medida que a queima de CO2 aumenta, a fotossíntese vai aumentar até certo ponto, chegando ao ponto de saturação do CO2. Quando a planta atinge a saturação do CO2, eu já não tenho mais a fotossíntese. Posso encher aí, não tenho aumento da aceleração, desculpa, aumento da aceleração aí da fotossíntese. Ela chegou nesse ponto, ela vai produzindo tranquilamente, não acelera mais, ok? Temperatura. A temperatura, ela influencia muito na fotossíntese, por quê? Você tem múltiplas enzimas trabalhando no processo fotossintético. Portanto, a influência da temperatura é alta. Assim, a velocidade da fotossíntese é máxima numa faixa entre 30 e 40 graus. Se eu passo de 40 graus de temperatura, eu posso ter um problema de desnaturação das enzimas. E aí a fotossíntese para de funcionar. E a luz, por fim, a luz é a fonte de energia utilizada no processo de fotossíntese. Claro, participando ativamente da conversão do CO2 em componentes orgânicos. Portanto, quando a disponibilidade de luz é pequena, a taxa de fotossíntese também é pequena. Aumentando a intensidade de luz, eu aumento aí a intensidade da fotossíntese. Uma pequena curiosidade, durante a noite não ocorre a fotossíntese porque eu preciso de luz, né? A planta realiza apenas a respiração. Agora, a fotossíntese se inicia com o amanhecer, tá? E com o aumento da intensidade luminosa. No transcorrer do dia, determinada luminosidade, denominada ponto de compensação luminoso ou fótico, é atingida. Isso é, a intensidade da fotossíntese se iguala à da respiração. Então isso quer dizer, o que é produzido na fotossíntese, nesse ponto de compensação, é a mesma quantidade que você queima na respiração. E aí, é claro, conforme vai passando o dia, você tem um aumento da fotossíntese, até que a luminosidade abaixe. Olha lá, nesse gráfico deixa bem claro. Amanheceu, a respiração se mantém, vai aumentando de acordo com a disponibilidade de luz, até o ponto de compensação fótico. Aqui, o que é produzido na fotossíntese é queimado na respiração, até que você tenha um aumento exponencial, claro, até um ponto limite. Chegou nesse ponto limite, fotossíntese se mantém equilibrada. Mais importante que vai ser para nós conversarmos agora, os hormônios vegetais. Hormônios vegetais. Professor, mas vegetal tem hormônio? Sim, tem hormônios. Hormônios vegetais ou fito-hormônios são mensageiros químicos capazes de controlar o desenvolvimento, o crescimento, a diferenciação celular, a floração, o amadurecimento dos frutos, entre outros fenômenos. Os principais fito-hormônios: auxinas, giberelinas, citocininas, ácido abscísico e etileno. Vamos ver cada um deles. O mais estudado de todos é a auxina. Auxinas. As auxinas, elas foram aí os primeiros fito-hormônios identificados, vêm de trabalhos e testes de Darwin e o seu filho em 1881, onde eles começam a testar o hastezinho
chamado de coleoptele, né, que é a haste do alpiste, aquela partezinha verde do alpiste, certo? Ele vai fazendo trabalhos, ele vai cortando. Em 1928, o ente também realiza processos e trabalhos com esse tipo de substância, só que ele se utiliza de uma gelatina chamada agar, né? No processo, ele descobre que há uma substância extra, ele classifica essa substância de auxina, do grego auxin, quer dizer crescer, e mais para frente a auxina foi reclassificada como ácido indolacético, recebendo o nome de IAI. O IAI é produzido nas zonas meristemáticas, no caso das gemas apicais, da gema da raiz, né, da planta. Além disso, ele desloca-se pelo ápice do caule e por toda a planta. Quais são as principais ações do AIA ou das auxinas? Ela vai formar os frutos, após a fecundação, as sementes em desenvolvimento produzem a auxina, né? Quando aplicados em flores, também tem fecundação, mas é ligado principalmente com o crescimento da planta. Então a auxina ela tem relação com o crescimento da planta. Dependendo da concentração de AIA, tanto pode inibir como estimular o crescimento da raiz, como eu falei. Outros fenômenos relacionados com a região da planta onde tem AIA, você tem o processo de dormência, ou quebra da dormência apical, a gema começa a produzir bastante material, você tem concentração em toda a planta com o crescimento dela e assim sucessivamente. Nesse desenho aqui mostra a influência que a auxina tem na planta. Detalhe, quando a auxina ela é exposta à luz solar, ela é destruída, diminuindo o crescimento da célula. Já o lado oposto, que não tem essa exposição com o sol, ainda tem a produção de auxina. Então, por isso que a planta se curva na direção do sol, da luz. Porque aonde está sombra, cresce, vira planta. E aonde está exposto ao sol, diminui. Tá? Esse daqui é um exemplo dos testes de Wentz, onde ele pega a gelatina contendo aí a auxina. Quando ele coloca na planta inteira, você tem o crescimento. Quando você coloca num lado apenas, um lado cresce, o outro não. Olha lá, ó. Quando você põe um ladinho, apenas um pedaço do caule tem crescimento, o outro pedaço não. Vamos ver agora o próximo hormônio, as giberelinas. Giberelinas. O que as giberelinas fazem? Outro grupo de fito-hormônio. Essa denominação deve-se pelo fato delas serem encontradas no fungo Giberella fungicorae, que ataca e provoca doenças no arroz. Por abrangerem inúmeras substâncias, são genericamente chamados de ácidos giberélicos. Sua principal ação é estimular o crescimento e a distensão celular, promove o desenvolvimento do fruto, a floração, então também está relacionado com crescimento. Próximo, vamos ver mais um. As citocininas. Citocininas. O que são as citocininas? Fito-hormônios que estimulam a divisão celular. Principal local de produção desses fito-hormônios é a gema apical ou da raiz também. As citocininas são também conhecidas como hormônios anti-envelhecimento, porque uma vez produzidas, mantêm a folha por mais tempo. Então vamos colocar aqui, ó, divisão celular. Ok? Vamos lá. Próximo. Ácido abscísico. Ácido abscísico. Beleza. Olha lá, ó. Fito-hormônio cuja função e ação é inibir os efeitos de outros hormônios. Esse tipo de hormônio é aquele hormônio que barra o funcionamento de outro. Quando eu quero parar o desenvolvimento de um hormônio, a planta produz o ácido abscísico
e retarda o desenvolvimento do hormônio anterior. Aí é o famoso liga e desliga. O etileno é um fito-hormônio gasoso produzido pelas plantas e também liberado por meio da queima de substâncias, principalmente combustíveis fósseis, né? O etileno acelera o amadurecimento, ligado com o amadurecimento. Então, pessoal, os hormônios foram esses. Agora vamos falar um pouquinho só sobre o crescimento e o movimento da planta. Tá? A gente vai falar sobre uma palavrinha muito usada nos vegetais, chamada de tropismo. O que é o tropismo? São movimentos orientados, mas não relacionados com deslocamento. Então, por exemplo, fototropismo, movimento orientado pela luz, né? Fototropismo positivo, quando o caule cresce inclinando-se na direção da luz solar. Fototropismo negativo, quando a raiz cresce se afastando da luminosidade. Tá? O fototropismo positivo ou negativo ele é orientado pela quantidade de auxinas, aquilo que eu tinha falado, que as auxinas, quando estão presentes, elas influenciam aí o crescimento da planta. Geotropismo, tropismo estimulado pela ação da gravidade. Geotropismo positivo é o das raízes, que cresce na direção do centro da Terra. Geotropismo negativo é o do caule, porque cresce no sentido contrário. E o tignotropismo é o tropismo provocado pelo contato do caule em um suporte qualquer, como é o caso das galinhas, quando elas se enrolam em algum suporte para sustentar o galho, do pé de uva, do chuchu e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Esse foi o primeiro pedaço, né? Vou deixar até aqui o segundo bimestre falando só sobre a biologia das plantas. Ok, galera? Então, bons estudos aí para todo mundo!